Como você responderia a essa pergunta do canal Cosmos e Astronomia? O que você faria se chegasse próximo a um buraco negro? A ideia de se aproximar de um buraco negro é, sem dúvida, uma das questões mais fascinantes e misteriosas da astrofísica. Embora os buracos negros sejam objetos cósmicos incrivelmente distantes e impossíveis de explorar diretamente com a tecnologia atual, a ciência tem estudado intensamente como seria a experiência de chegar perto de um deles. A partir da teoria da relatividade geral de Albert Einstein e das simulações computacionais mais recentes, podemos tentar imaginar o que aconteceria caso um ser humano ou uma sonda espacial chegasse perto de um buraco negro. Aqui, vamos explorar as possíveis consequências científicas, físicas de tal experiência. O que é um buraco negro? Antes de mergulharmos no que poderia acontecer, é fundamental entender o que é um buraco negro. Um buraco negro é uma região do espaço-tempo onde a força gravitacional é tão intensa que nada, nem mesmo a luz, pode escapar de sua atração. Isso ocorre porque, em sua região central, a matéria foi comprimida até um ponto de densidade infinita, conhecido como singularidade. A fronteira de um buraco negro, onde a velocidade de escape necessária para escapar de sua gravidade se iguala à velocidade da luz, é chamada de horizonte de eventos. Buracos negros podem ter diferentes tamanhos e massas, variando de buracos negros estelares, com várias massas solares, até buracos negros supermassivos, com milhões ou até bilhões de vezes a massa do Sol. Embora o horizonte de eventos marque o ponto sem retorno, a experiência de se aproximar de um buraco negro varia dependendo de sua massa e do tipo de buraco negro em questão. Um dos fenômenos mais curiosos e bizarros que ocorreriam ao se aproximar de um buraco negro é a espaguetificação, ou alongamento, do corpo. Isso ocorre devido a um efeito chamado gradiente gravitacional extremo, que resulta em uma diferença gigantesca de forças gravitacionais entre os pés e a cabeça de um objeto que está sendo atraído em direção ao buraco negro. Se você estivesse a uma certa distância do buraco negro e começasse a cair em direção a ele, a gravidade próxima ao horizonte de evento seria tão forte que ela puxaria com uma força imensa a parte de seu corpo mais próxima ao buraco negro, geralmente seus pés. A diferença entre a gravidade que age sobre sua cabeça e a gravidade que age sobre seus pés faria com que seu corpo se esticasse longitudinalmente, como um fio de espaguete. Essa esticada seria progressivamente mais intensa à medida que você se aproximasse do horizonte de eventos. Infelizmente, essa esticada seria fatal. Os tecidos humanos não seriam capazes de resistir a essas forças extremas, resultando em um alongamento e destruição de suas células e átomos à medida que você se aproximasse do ponto sem retorno. Outro fenômeno fascinante ao se aproximar de um buraco negro é o efeito de dilatação temporal. De acordo com a teoria da relatividade geral de Einstein, a gravidade influencia o tempo. Em um campo gravitacional muito forte, como o de um buraco negro, o tempo passaria mais devagar para alguém que estivesse perto do horizonte de eventos do que para um observador distante. Se você estivesse a bordo de uma nave espacial se aproximando de um buraco negro, você notaria que, enquanto o tempo para você pareceria passar normalmente, para um observador distante, o tempo na sua nave pareceria desacelerar. À medida que você chegasse mais perto do horizonte de eventos, esse efeito se intensificaria, e para alguém observando de longe, pareceria que você estaria congelado no tempo ao se aproximar do buraco negro. Essa dilatação temporal poderia ser extrema, fazendo com que, para você, o tempo passasse de forma normal, mas para alguém distante, você pareceria se mover em câmera lenta. Em um cenário extremo, ao atingir o horizonte de eventos, você nunca mais pareceria atravessar essa fronteira para um observador distante. Isso cria uma espécie de paradoxo temporal. Outro perigo significativo ao se aproximar de um buraco negro é a radiação intensa que emana de sua proximidade. No processo de formação de um buraco negro, matéria e radiação que caem em sua direção podem ser aceleradas a velocidades próximas à da luz, liberando enormes quantidades de radiação eletromagnética, incluindo raios X e radiação gama. Esses tipos de radiação são extremamente perigosos para a biologia humana e poderiam destruir qualquer forma de vida que se aproximasse de um buraco negro sem a proteção adequada. Portanto, uma nave que se aproximasse de um buraco negro precisaria ser altamente blindada para evitar danos fatais devido a essa radiação. Uma vez que um objeto, ou pessoa, atravessasse o horizonte de eventos, a situação se tornaria ainda mais misteriosa. De acordo com a física atual, não há nada que possa impedir um objeto de cair para dentro de um buraco negro após atravessar essa fronteira. Nesse ponto, o destino da matéria parece se tornar incerto.
Acredita-se que tudo seria atraído para a singularidade central, onde as leis da física como as conhecemos deixariam de ser aplicáveis, e a matéria seria esmagada até um ponto infinitamente denso. No entanto, a partir do ponto de vista de um observador que está se aproximando do buraco negro, o processo de atravessar o horizonte de eventos pode não ser tão dramático como se imagina. A gravidade próxima do horizonte de eventos não seria tão intensa a ponto de causar um grande impacto imediato. Para um observador em queda livre, atravessar o horizonte de eventos pareceria relativamente tranquilo. No entanto, à medida que ele se aproxima da singularidade, os efeitos gravitacionais se tornam tão extremos que tudo se desintegra, e o destino final seria o misterioso ponto de densidade infinita. Embora a visão clássica de um buraco negro como um objeto que engole tudo seja amplamente aceita, há algumas teorias especulativas que propõem que os buracos negros poderiam ser, de alguma forma, conectados a outros pontos do universo, ou até mesmo a outros universos. A teoria dos buracos de minhoca sugere que um buraco negro poderia ser um portal para outra região do espaço-tempo. Essa ideia, no entanto, ainda não é comprovada e está no campo da especulação teórica. Em última análise, a viagem a um buraco negro seria fatal para qualquer ser humano ou objeto que tentasse se aproximar dele sem proteção adequada. O destino final seria a singularidade, onde a gravidade infinita esmagaria a matéria e a distorceria além do reconhecimento. A experiência de cair em um buraco negro permanece um mistério, e talvez nunca saibamos de fato o que aconteceria no interior do horizonte de eventos. O buraco negro, em última análise, nos desafia a entender os limites da física e nos força a considerar os aspectos mais profundos e misteriosos do universo. Embora a viagem a um buraco negro permaneça, por ora, uma impossibilidade prática, o estudo desses objetos cósmicos oferece uma janela para compreendermos alguns dos conceitos mais profundos da física, como a gravidade, o tempo e a natureza do espaço. A ideia de se aproximar de um buraco negro não é apenas uma questão científica, mas também uma abordagem sobre os limites do conhecimento humano e a própria natureza do universo. Gostou da experiência? Comente, deixe o like e inscreva-se no canal Cosmos e Astronomia. Você sempre será bem-vindo.